Primeiro comportamento, bem-aventurança, que significa mais do que felizes, sermos pobres de espírito. Então, pobre de espírito é entendermos que sem Deus não dá, sem Deus nós somos falidos, sem Deus nós somos condenados ao inferno, nós estamos perdidos. Por isso, então, nós dependemos inteiramente da graça de Deus, nós dependemos do favor de Deus. Então, Jesus nos ensina que essa humildade, ela é essencial para nós entrarmos no reino dos céus. Então, pobre de espírito significa também sermos humildes. Ou seja, o orgulhoso não vai entrar no reino do céu. O orgulho precede a queda e a soberba precede a ruína. A palavra de Deus diz que aquele que é orgulhoso, jactancioso, ele é semelhante ao quê? A um rebelde, ou um espírito de feitiçaria, é equiparado a um feiticeiro. Então, precisamos ser humildes. E a Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como é que nós podemos mostrar ou demonstrar uma pessoa humilde? Lembra de um mendigo na rua, que ele reconhece as suas necessidades e ele não consegue suprir para si as suas necessidades? Assim, Deus, o favor de Deus para viver. Porque se Deus não dá o favor dele, o que acontece? Nós morremos. Até para respirar, nós precisamos de Deus, porque é Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Então, essa humildade representa nós sermos como um mendigo perante Deus, nesse sentido, ou seja, precisamos, dependemos do favor de Deus. Então, nós precisamos abandonar todo e qualquer orgulho espiritual. Amém? Você tem que reconhecer que precisa de Deus, tem necessidade de Deus em todas as áreas da tua vida. Então isso vai abrir a porta para a plenitude do reino dos céus, esse comportamento. Então nós reconhecemos que a verdadeira riqueza do reino de Deus começa com a nossa confissão dos nossos pecados, confissão da pobreza espiritual, que nós somos dependentes de Deus. Por quê? O contrário, a independência nos afasta de Deus. A dependência nos aproxima de Deus. Então, quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes, nós alinhamos com o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Quando somos orgulhosos, queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, nós nos afastamos, porque isso é rebeldia. Amém? Então, o pobre de espírito, ele tem uma promessa. Qual é a promessa? Promessa de conquistar o reino dos céus. Então essa promessa é tanto uma realidade presente quanto uma realidade futura, onde nós vamos desfrutar de quê? Da comunhão com Deus e das bênçãos de Deus. Então, no momento que nós nos achegamos para Deus, no momento que nós entramos para o reino de Deus, nós já podemos hoje desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para mim e Deus tem para você. Amém? Então eu creio sim na prosperidade física, creio, emocional, creio, espiritual mais ainda. Ou seja, nós temos direito de todas as bênçãos, como diz a palavra de Deus. As bênçãos vão nos encontrar, vão nos tocar e vão permanecer em nós. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, assim como a chave abre uma porta de uma casa, a humildade espiritual abre a porta do reino dos céus. Porque quem é humilde segue o Senhor Jesus. Amém? Então, assim como a chave abre uma porta de uma casa, a humildade espiritual abre a porta do reino dos céus. Porque quem é humilde segue o Senhor Jesus. Amém? Então nós devemos viver diariamente com essa consciência de cidadania dos céus. Então tudo que você precisa está em Deus. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que você que está me ouvindo agora está em Deus. Creia, confia e busque a Deus. Amém? Então a porta do reino dos céus se abre para aqueles que admitem a sua necessidade de Deus. Se você admite
que precisa de Deus, se você admite que depende de Deus, você já está no reino de Deus. Amém? Amém. Agora, vamos entender um pouquinho a questão da humildade, porque pobre de espírito é ser humilde. Qual é a diferença? Qual é o oposto de ser humilde? É ser orgulhoso. Então, o orgulhoso não vai não vai herdar o reino dos céus. Os humildes vão herdar. O orgulhoso não vai entrar. Amém? Então, o pobre de espírito não é um evento único. Não é de uma vez só que a gente vai ser o pobre de espírito. Ou seja, não é de uma vez só que tu vai se tornar humilde. Ela é uma busca constante, diária. Amém? Você precisa de uma atitude contínua de humildade e dependência de Deus. Ou seja, a tua oração todos os dias vai ser: Deus, me torna mais humilde. Deus, quebra o meu orgulho. Amém? Ou seja, cada dia Deus vai mostrar que você tem aspectos, áreas da tua vida que você ainda mantém o orgulho. E o orgulho te leva para o inferno, a humildade te leva para os céus. Então, a cada dia, a nossa oração é: quebra o meu orgulho. Amém? Ou seja, cada dia Deus vai mostrar que você tem aspectos, áreas da tua vida que você ainda mantém o orgulho. E o orgulho te leva para o inferno, a humildade te leva para os céus. Então, a cada dia, a nossa oração é: quebra o meu orgulho. Amém? É como um copo que pode ser enchido quando está vazio. Assim é nossas vidas. Só pode ser cheio de Deus quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então, esse copo, para eu encher, primeiro eu tenho que esvaziar. Eu esvazio de mim para me encher de Deus. Então, a cada dia você tem que orar: Deus, tira o meu orgulho. Tira o orgulho que ele está em mim, mas me enche da tua presença. Me enche da tua Shekinah, da tua glória. Amém? É isso que nós precisamos. Então, nós temos que praticar a humildade em todas as situações. Lembrando que Deus, ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Então, a humildade é a chave para uma vida plena com Deus. Você quer ter mais Deus na tua vida? Seja mais humilde. Pastor, eu não consigo. Peça a Deus que Ele te dá, que Ele te auxilia, que Ele vai colocando situações para você provar e praticar a humildade, porque a humildade precisa ser praticada. Amém? Oh, glória!